No Brasil, só nas áreas urbanas, 24 milhões de pessoas não possuem habitação adequada ou não têm onde morar. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2030, 40% da população do planeta vai enfrentar esse problema. O Opinião Livre de hoje conversa com Bruno Dias, diretor social da ONG Teto Brasil, uma organização internacional que há 10 anos atua pelo direito das pessoas que vivem em condições precárias e já construiu milhares de moradias de emergência em mais de 100 comunidades. Muito obrigada pela sua presença aqui, Bruno. Não, obrigado você pelo convite, é uma honra estar aqui e poder fazer essa conversa e falar um pouquinho mais da organização. Faz tempo que eu estou te esperando aqui, viu? Mas deu certo e agora eu vim para a gente conversar. Olha, são números realmente que assustam, não, Bruno? Da falta de moradia e a falta de qualidade de vida de tanta gente. Exato. Foi isso que te influenciou? Exato, eu acho que o problema é muito grande, né? Principalmente no Brasil, a gente tem um déficit habitacional enorme, né? Então, isso faz e motiva a gente a trabalhar cada vez mais. Eu acho que é isso que me gerou uma indignação tão grande, tão forte, de ver que ao mesmo tempo que tem pessoas vivendo em condições extremamente precárias, também tem pessoas que têm boas condições e estão vivendo bem, mas essa grande diferença é o que chama a atenção, né? Então, é a partir disso que o Teto e a organização quer trabalhar, para superar essas desigualdades e melhorar a condição de vida das pessoas que mais precisam no nosso país. Mas quando que isso tocou, Bruno? Em que momento da sua vida você teve essa visão? A sua formação é de? Sou publicitário de formação. Publicitário. E que momento que você olhou e percebeu, né, dentro desse olhar, com emoção, que você precisava pegar essa causa? Eu conheci o Projeto Teto, na verdade, na faculdade. E a partir... Bacana, né? Na faculdade. Exato, a gente tem até esse foco de trabalhar muito com o universitário, com os jovens, de trazer eles para virem trabalhar, e foi justo aí que eu conheci também a organização. E eu tive um primeiro contato com a organização, né, em julho de 2010, onde que eu fui conhecer o trabalho, fui implementar um projeto de uma moradia numa comunidade que chamava Jardim Padroeira, que fica perto de Guarulhos, e me chamou muito a atenção, me tocou muito a situação das pessoas, como elas estavam vivendo, mas ao mesmo tempo me chamou muito a atenção a energia que eles tinham para seguir trabalhando, trabalhavam todos os dias, querendo melhorar a qualidade da sua vida, querendo dar mais, né? exato, uma força diferente, né? Dar mais dignidade para a família, e ao mesmo tempo que você via uma precariedade habitacional muito forte, você via uma energia, uma vontade de mudar, de transformação muito grande. Isso me chamou muito a atenção e me fez continuar, né? E esse trabalho conjunto que a gente desenvolveu foi muito forte para mim, e acho que desde essa experiência eu falei, não, agora eu sigo e é aqui que eu quero. É aqui que eu quero, é aqui que eu vou seguir. Ali bateu realmente alguma Exato. Coisa mais forte porque tocou seu coração, né? Exatamente. Agora, a ONG Teto, fala um pouquinho, ela é internacional. Exato. Ela já existe em vários lugares do mundo. Uhum. Ela está presente hoje em 19 países, ela teve o começo no Chile, em 97. Desde 2001 a gente começou a expandir para outros países, no Brasil a gente chegou em 2006. Okay. Então a gente tem um grande trabalho, né? A gente já construiu na América Latina mais de 100 mil moradias de emergências. Você vai? Eu Você vou, viaja? Às vezes eu viajo também, né? Eu tive a oportunidade de já trabalhar em outros países. A gente tem hoje, está trabalhando em cerca de 600 comunidades na América Latina, tem 7 mil voluntários permanentes trabalhando com a gente. 7 mil voluntários permanentes? Isso permanentes, né? Que estão toda semana ou quinzenalmente trabalhando. Ter uma ideia, no começo do ano passado, a gente atingiu 1 milhão de pessoas mobilizadas nesses 20 anos de história na América Latina. E eu acho que isso mostra a força e a vontade que tem da juventude em também querer transformar essa realidade, e também mostra o quanto tem de trabalho ainda por ser feito, né? Porque a problemática é enorme. Você tem uma ideia, na América Latina, 1 em cada 4 habitantes moram em assentamentos informais, moram em favelas. Nossa, 1 em cada 4 habitantes. Realmente... dentre todos esses países que existem, né, que a ONG trabalha, qual que é tem maior déficit habitacional? Quem precisa mais de ajuda? Olha, eu acho que um dos que tem uma situação mais complexa é o Haiti, né? A gente tem atuação no Haiti, ele sofreu um terremoto muito forte em 2010. E não se recuperou, né? E não se recuperou, recentemente teve também outros desastres. Tem toda uma questão da institucionalidade lá local, do governo local, que tem instituições fracas, né? Então isso
dificulta muito o avanço de certas políticas habitacionais, né? Eu acho que lá é um país muito grave a situação, né? Muito alarmante. Quer dizer que a ONG Teto está sempre presente, é E isso? está presente lá também, tem muita força lá. Recentemente a gente está indo para Porto Rico também, porque teve o furacão lá que destruiu muitas casas, então a gente quer avançar para esse país também, para ver se implementa algum projeto lá. Então, realmente é uma situação alarmante. O Brasil também tem um problema gigantesco, principalmente pelo tamanho que a gente tem aqui no Brasil, que é quase uma proporção continental. Mas, assim, tem outros países também que têm uma precariedade muito forte, inclusive comparativamente maior que o Brasil. Mas, em quantidade, o Brasil é muito grande, né, em números absolutos. No caso, a gente poderia falar de coisas diferentes. Por exemplo, quando você diz que teve um terremoto ou algum problema, como teve em Porto Rico, enfim. Aí é uma situação emergencial que vocês vão e entram. Exato. Outra coisa é um Brasil que existe esse déficit habitacional, né? Que a gente tem as comunidades. Não sei, chama comunidade ou continua chamando de favela? Tem pessoas que chamam de favelas, tem pessoas que chamam de comunidade. A gente chama de comunidade também, né? Ok. Principalmente porque a gente reconhece que tem uma participação comunitária, existe uma organização muitas vezes nesse local. Mas tem pessoas que chamam de favelas, tem pessoas que chamam de assentamentos informais, é um termo que sempre está em discussão. No Brasil, o mais reconhecido é favela mesmo. E a situação que vocês trabalham mais é na emergencial ou existe um padrão também de trabalho? A gente trabalha também em situações emergenciais, então, por exemplo, em setembro desse ano, a gente trabalhou em Campinas, teve um incêndio de 40 moradias. Ok. Então, a gente chegou a trabalhar na situação emergencial. Mas a gente trabalha também nas comunidades que já estão instaladas, né, onde as famílias já estão e já estão com uma condição muito precária, que também é emergencial a situação dela, porque muitas delas vivem sobre chão batido de terra, com paredes muito precárias de madeira, com goteiras, então a gente também acha que essa situação é emergencial e a gente precisa resolvê-la com urgência. A gente acredita que nenhuma família pode seguir nessas condições e por isso que o nosso trabalho é de urgência, é de emergência, seja por uma catástrofe que acontece todos os dias, que é essa exclusão que essas famílias vivem na cidade. Ô Bruno, mas vocês trabalham junto com a parte pública também, trabalham paralelo, vocês chegam, conversam com as subprefeituras, com as prefeituras, como que trabalha a ONG? Exato. A gente tem bastante articulação com o poder público, então a gente sempre está em contato com prefeituras, secretarias, subprefeituras. Você fala, olha, aqui está esse problema, essa situação não dá, não tem saneamento básico, é precário. Vocês fazem esse alerta? A gente sempre parte da denúncia também que a gente faz, né? Então a gente levanta muitas informações e a partir delas a gente denuncia essas realidades que muitas vezes estão invisíveis, né? Então, muitas vezes são locais que não tem poder público atuando, muitas vezes não tem nenhuma outra ONG atuando, nenhum outro movimento. São esquecidos, né? Esquecidos, né? A gente estão extremamente invisibilizados dentro da cidade. E é justamente nesses locais que a gente trabalha. Triste Exato. isso. E aí você consegue, independente de ter ajuda ou não, vocês, como que é o foco? Qual que é a seleção que vocês fazem de ajuda, né? A estratégia para ajudar? Claro. A gente primeiro faz um grande diagnóstico de quais são as comunidades que estão mais vulneráveis, né? Então a gente aplica enquetes, entrevistas, onde tem diversos critérios de vulnerabilidade que a gente identifica. Se tem serviços básicos, se não tem, se tem asfaltamento, se não tem, como é a condição das moradias. E aí depois disso que a gente selecionou quais são as comunidades mais vulneráveis, a gente seleciona também quais são as famílias dentro dessa comunidade que estão em situação de maior vulnerabilidade. Então a gente entrevista também família por família daquela comunidade e seleciona quais são as prioritárias para trabalhar. Então geralmente as que estão em condições mais precárias, né, de habitação e de moradia. E aí acontece o quê? Tudo bem, você vai lá, você vai construir a casa, as pessoas já concordaram, porque também tem o seguinte, tem lugares que estão nessa situação, mas as pessoas não querem sair, porque elas estão super bem localizadas, elas não querem sair dali e morar num lugar lá não sei aonde, longe de tudo. Como que vocês administram desde a hora de detectar o problema até conseguir fazer com que a comunidade ajude, né? E fique realmente engajada no projeto? Claro. Como funciona toda essa logística? O nosso trabalho é muito comunitário, né? Então a gente tenta envolver toda a comunidade nos nossos projetos.
Então, o primeiro que a gente faz dentro daquela comunidade é que os próprios moradores identifiquem quais são os principais problemas que eles querem trabalhar. Dentro da comunidade onde eles estão vivendo. Exato, dentro da comunidade deles. Então, o projeto de moradia, ele sempre surge, né, como um projeto a ser implementado pelas condições próprias que as famílias vivem. Mas também acabam surgindo outros projetos que a gente também desenvolve, né, hortas comunitárias, reformas de quadras esportivas, reformas de escadas, acessos de pedestres. A gente desenvolve vários projetos para o fortalecimento daquela comunidade e melhorar aquela situação como um todo. Então, existe todo um envolvimento da comunidade em todos os projetos que a gente desenvolve, né? E sempre partindo do que eles consideram prioritário, do que eles, vivendo naquela situação, acreditam que é o mais urgente e mais prioritário. Aí você monta uma equipe? E a gente monta uma equipe que fica lá trabalhando com frequência, né, de maneira permanente, desenvolvendo esses projetos, seja o de moradias, que é o mais comum, o que mais o Teto trabalha, mas também com esses outros projetos que vão fortalecendo a comunidade, a infraestrutura da comunidade, mas também a relação entre os vizinhos, que é super importante, né? Que os vizinhos se colaborem entre eles e desenvolvam projetos de melhoria naquela comunidade, naquele território. Ensinar a pescar, né? Aquela coisa de, não é ir lá e fazer um grande projeto e pronto. É ensinar como que vocês vão viver daqui para frente, entre vocês, a horta que vai dar realmente o sustento que vocês precisam, né? É toda uma mudança de conceito. Exato, a gente faz junto com eles, né? Então, a gente, mais de ensinar, a gente faz junto, né? Então, a gente faz junto para que eles, com o tempo, possam também se autogerir e se organizar. Muitos já têm organizações comunitárias, associações de moradores, que vão articulando projetos lá nessas comunidades. Então, a gente faz junto com eles e vai desenvolvendo nossa metodologia para que eles próprios possam se apropriar desse processo e seguir adiante, né? Para que um momento eles não precisem mais da organização trabalhando lá e que possam se desenvolver e garantir a moradia digna e a sustentabilidade da comunidade deles. E a reação deles em relação à ONG é bacana? Eles querem, eles aceitam, não colocam nenhuma dificuldade? Como é que é? É sempre muito positiva, porque quando eles veem que é um projeto de verdade, que acontece, que a gente consegue implementar, é concreto nossos projetos, eles se motivam e a gente ganha confiança e esse trabalho segue por certo tempo, né? Então, eu acho que é sempre muito aberto, né, essa relação e eles sempre acreditam muito no nosso trabalho. Principalmente depois que a gente já implementa alguma coisa que eles veem que é de verdade que acontece. Vocês já chegam com a mão na massa, é isso? Nosso objetivo é fazer as coisas acontecerem, né? A gente se importa muito com a ação, né? De fazer as coisas acontecerem, não ficar só nas promessas, no discurso, mas ir lá fazer, pôr a mão na massa e gerar resultado. Quantas construções, quantas moradias vocês já construíram aqui no Brasil? Aqui no Brasil são cerca de 3.300 moradias já que a gente construiu. E moradia a gente fala o quê? Sala, quarto, cozinha? Qual que é a moradia? É uma moradia de emergência que a gente constrói, né? Porque é uma situação emergencial, como a gente comenta. Então, na verdade, ele é um cômodo único em que as famílias dividem internamente da maneira que elas quiserem, né? Mas é uma casa pré-fabricada de madeira, né, onde que ela é construída em 2 dias, de maneira massiva, né? Então, num final de semana a gente constrói de 40 a 70 moradias e a família depois vai adaptando a sua casa da maneira que ela achar mais interessante ou como ela quiser dividir a casa dela. Ah, realmente, então é a situação de emergência mesmo. Exato. Quando a pessoa está sem teto. Muitas vezes é um teto já precário, né? Então, por exemplo, a gente não faz uma alocação de moradores de rua para essas casas. A gente trabalha, inclusive, muitas vezes com uma substituição das moradias, né? Onde que as famílias que estão já nessa moradia precária, ela constrói essa nova moradia que é com o teto. Ou senão, às vezes, é uma ampliação da moradia que ela já vive, né? Então, às vezes, ela quer ampliar, fazer um cômodo a mais, e a gente trabalha com essa moradia para se transformar nesse anexo ou nessa nova moradia para ela. Tá certo. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto, continuo conversando com o Bruno Dias. Um instante só, até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta. A Opinião Livre de hoje conversa com o Bruno Dias, diretor social da ONG Teto Brasil, uma organização internacional
que há 10 anos atua pelo direito das pessoas que vivem em condições precárias. Construíram já várias moradias, a gente já conversou sobre isso. Um case de sucesso, realmente alguma coisa que dá prazer para vocês, né? Até se vocês se colocam, olha, isso aqui realmente deu certo. Olha, acho que tem um exemplo aqui em São Paulo, numa comunidade que fica em divisa com Taboão da Serra. A comunidade chama Vila Nova Esperança. A gente trabalha lá desde 2012, se eu não me engano, e a gente começou com um trabalho de moradias, né, lá, mas depois a gente começou a desenvolver outros projetos também junto com a comunidade. Então, um dos primeiros projetos que a gente desenvolveu lá depois das moradias foi uma horta comunitária. E a horta comunitária começou pequena, eles já tinham uma horta, mas essa foi uma ampliação. E depois disso foi impressionante como a própria liderança local começou a se empoderar da sua comunidade, começou a avançar com diversos projetos. Hoje eles têm uma horta comunitária imensa, eles têm viveiro lá dentro, eles têm uma estufa lá dentro, eles estão construindo agora uma cozinha comunitária, por exemplo, que terminou faz pouco tempo. Olha que bacana. Inclusive estão inaugurando, acho que nesse final de semana, as primeiras comidas, primeiros almoços comunitários, né? E a ideia é servir para a própria população do local, né? E eles construíram, por exemplo, de taipa a cozinha comunitária e esse salão. E é muito interessante ver a ideia e a transformação que está sendo gerado lá. A Lia, que é uma das lideranças lá, ela tem uma ideia muito clara do que ela quer para a comunidade dela, né? Ela quer criar uma comunidade sustentável. Então ela tem feito vários projetos ecológicos, conseguiram trazer outras ONGs para lá, então vai prefeitura, vai ONG, tem um monte de projetos acontecendo lá. E é muito interessante ver como hoje nossa atuação lá quase já não faz tanto mais sentido, porque a comunidade está avançando muito rápido, né? E ainda quando dá sorte de encontrar as Lias da vida, né? Porque Exato. às vezes você pode chegar numa comunidade, passar todo o trabalho e toda a ideia e aquilo não continuar, porque não tem alguém que levanta a bandeira da ONG também, né? Exato, e ali acho que sempre gostou muito do nosso projeto, claro, o mérito é todo dela e da comunidade que participa dos projetos, a gente foi esse impulso aí que talvez ajudou ela a desenvolver outras coisas, mas claro que também aí a gente dá muito mérito pro trabalho dela, para a energia, a força, a garra que ela desenvolve lá, mas eu acho que esse é um grande caso de sucesso que a gente tem no nosso trabalho. A gente começou o programa até eu perguntando para você o porquê, né, que você foi seguir aí os caminhos da ONG, Claro. porque você disse que te emocionou, né? Claro. Nesses anos já, quanto tempo você já está trabalhando? Estou há 7 anos. 7 anos. Nesses 7 anos, independente do trabalho que vocês façam, que já é meio até cronometrado, vamos aqui, né? Tem toda a sua estratégia. Claro. O que realmente te emociona, né, nesse contato com a população? Algum momento que você tenha vivenciado, que você tenha voltado para casa, puxa, eu fiz a diferença para alguém? Olha, eu acho que todos os dias que eu vou nas comunidades e eu volto para casa, eu tenho a mesma sensação. E a primeira sensação que me gera sempre é de indignação. Me dá raiva ver que ainda no século XXI, 2017, tem pessoas vivendo nessas condições. O Brasil está entre as 10 primeiras economias do mundo, óbvio que a gente pode discutir agora com essa crise que lugar que está. Ao mesmo tempo, é o terceiro país mais desigual da América Latina, sendo que a América Latina já é o continente mais desigual do mundo, né? Então, como é possível que uma das maiores economias do mundo tenha tanta desigualdade e tanta pobreza? A questão é que o Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país extremamente injusto. E eu acho que toda vez que eu me deparo com essa realidade e vejo que tem condições tão diferentes na nossa cidade, me chama a atenção e me faz querer fazer mais. E qualquer contribuição que eu faça para melhorar essas desigualdades e melhorar a situação das pessoas que vivem nessa situação, para mim me traz uma emoção muito forte, me traz um senso de cidadania muito forte, que eu estou cumprindo o meu papel de cidadão, que é transformar o local que a gente vive melhor para todo mundo, não só para mim. Mas se a gente vive em sociedade, a gente vive coletivamente, é nossa responsabilidade que o coletivo esteja bem. Então, quando eu estou fazendo uma ação no teto, no meu trabalho, no meu dia a dia, nas comunidades, eu acho que é isso que mais me emociona. É saber que eu estou melhorando essa situação injusta que
que tem no nosso país. Já veio alguém tipo, obrigada, Bruno, você mudou a minha vida? Algumas vezes, algumas vezes. Inclusive, nesse último final de semana eu estava numa construção onde que foi muito forte o processo com a família. Ela, inclusive, depois de um tempo, depois que no segundo dia que a gente estava terminando a casa, ela falou, olha, se eu tiver um filho ou uma filha, vai se chamar Bruno. Ai, que lindo! E aí quando já você ouve exemplo, isso, né? E aí quando você ouve isso, óbvio que te motiva e te emociona muito. Porque de alguma forma você marca a vida dessas Exato. pessoas. E como vocês conseguem juntar esses tantos voluntários ou até ajuda financeira? Como vocês fazem esse trabalho? Agora é o lado prático da coisa. A gente tem um foco muito em mobilizar a juventude, né? A gente tem toda uma estratégia de comunicação digital também, mas a gente tem muita presença nas universidades e nos colégios para fazer essa convocatória. Então, a gente faz ações de mobilização de voluntários, campanhas de comunicação para mobilizar esses voluntários. Hoje, a gente acredita que faltam oportunidades para participar. Então, o jovem está querendo participar, está querendo pôr a mão na massa, mas não sabe aonde. Não sabe porque não tem boas oportunidades. Muitas vezes no poder público não se enxerga uma possibilidade real. As outras organizações que talvez não tenham tantas oportunidades de voluntariado. Então, a gente abre nossas inscrições e lotam as vagas em minutos. Então, existem pessoas querendo participar, basta dar oportunidade, comunicar bem, que os jovens vão vir. E com os recursos financeiros, a gente busca, através de empresas e pessoas físicas, para colaborarem com a organização de pessoas que acreditam na nossa causa, que acreditam na transformação, que possam apoiar no nosso trabalho e juntos a gente superar essa situação de desigualdade e pobreza nas favelas. E vocês fazem mutirões, convocam as pessoas? Como que é feito isso? Exato. Geralmente a gente faz atividades massivas de mutirões, onde que num final de semana ou num período de 3 dias, a gente desenvolve essas atividades. Então, por exemplo, no último final de semana a gente estava numa construção de 50 moradias, a gente mobilizou cerca de 500 voluntários. Então a gente faz essa mobilização massiva, a gente se encontra geralmente num local e depois vai para as comunidades atuar e trabalhar nos projetos que a gente desenvolve. Você sabe que nós estamos na Unip, também tem todo o grupo do Colégio Objetivo. Você falou das crianças. Um tema do Encontro Cultural de 2017 foi justamente a solidariedade. Pequenos gestos que podem mudar o mundo, solidariedade. E muitas crianças falaram exatamente isso. Falaram que quando iam nos lugares, quando foram conhecer, por exemplo, o asilo, ou a ONG, mudaram a cabeça. Então, eu acho que essa conscientização que você está falando, que é preciso já desde os pequenos, né? O que você acha? Quando você vai nas escolas, as crianças ou os jovens estão ávidos para ter uma causa realmente para mudar o mundo, você não acha? Totalmente. É uma questão de estar sensibilizado, Então, quando ele vê uma realidade que é diferente da dele, uma realidade que muitas vezes ele só via na TV ou em filmes, ele se depara com isso e vê que ela existe, que ela na verdade estava invisibilizada, isso sensibiliza e isso faz a pessoa transformar, querer conhecer mais e querer fazer mais por isso. Então, a gente acha que tem um processo de sensibilização, que é muito importante, um de conscientização, que é refletir sobre essa realidade, sobre os desafios e as problemáticas, e também o de ação, de fazer e transformar e fazer as coisas acontecerem. E é uma coisa assim, Bruno, por exemplo, quando a gente viaja para fora, é normal, é muito comum ver voluntário. Essa conscientização do voluntariado no Brasil é um pouco recente nesse sentido, eu acho. Não sei se eu visualizo mais quando eu vou fora, voluntário para tudo. E aqui a gente tem que realmente chamar esses voluntários. Como que você vê o voluntariado hoje no Brasil? As pessoas estão aptas a isso? Eu acho que tem crescido muito a cultura do voluntariado aqui no Brasil. Eu acho que as pessoas se sintam mais aptas. Mas eu acho que é um processo de encontrar espaços, encontrar oportunidades, encontrar locais para fazer a diferença. E eu acho que a principal coisa é entender que o voluntariado não é diferente de ser cidadão. Porque a nossa cidadania ativa, fazer parte de uma cidade, fazer parte de uma sociedade, é colaborar com ela. O voluntariado é uma forma, é uma maneira de ter sua cidadania de maneira ativa, de fazer alguma coisa pela sociedade. Não é papel só do Estado ou só da sociedade civil transformar essa realidade, é um papel de todos. Do terceiro setor, das empresas, do poder público, da mídia,
das universidades, dos jovens, de todo mundo, transformar o local que a gente vive num local melhor. Então, quando a gente está fazendo voluntariado, a gente acredita que é um papel, uma maneira de ativar a sua cidadania e fazer diferença na sua cidade. Muitas vezes as pessoas pensam, ser cidadão é ir lá, votar, escolher o meu representante. Mas é muito mais que isso, ajudar né? numa campanha, alguma coisa. Alguma coisa, né? Mas tem esse processo de pôr a mão na massa, a gente pode fazer acontecer. Se a gente está incomodado com alguma coisa, vamos lá, vamos transformar. Não vamos esperar que venha alguém, uma solução mágica do céu que vai transformar tudo. Não vai. A solução está em cada um, está no poder coletivo, nas pessoas juntas transformando as realidades. É não ficar só assistindo, né? Exato. De camarote ali assistindo. Exatamente. E falando, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Mas é pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa. Exatamente. E você, hoje, assim, o teu projeto é esse. Nós estamos terminando o programa, continuar trabalhando. Até onde o Bruno quer chegar com a ONG Teto? Ou outras coisas, eu não sei. Claro. Olha, acho que a ONG Teto está num período de crescimento, a gente quer estar em vários locais do Brasil, a gente está indo para Minas Gerais esse ano, a gente teve já as primeiras atividades, estamos com uma campanha, inclusive, para financiar o nosso trabalho em Minas Gerais, a gente quer estar em mais locais, mais estados, mais comunidades. Mas por que Minas Gerais? Minas Gerais porque tem uma situação de precariedade muito forte, é o terceiro estado com maior economia do Brasil, com maior número de população jovem, mas também com alto índice de pobreza. Então a gente quer estar lá porque é isso que motiva a gente, é superar a situação de pobreza no nosso país e a situação de precariedade habitacional. Então, enquanto existir essas situações, o Teto vai seguir trabalhando e querendo fazer cada vez mais para resolver esse problema. E só falando no sentido até, a gente aproveitando o espaço, Claro. né? Vocês já têm parcerias consolidadas ou não? Sim, a gente tem parcerias que são institucionais, parcerias anuais ou que têm certo período de duração, mas a gente também tem parcerias pontuais por projetos. Né? E isso vai gerando nossa sustentabilidade na organização para que a gente siga avançando e crescendo. Então, as pessoas que quiserem participar, quiserem colaborar, ou financeiro, ou como voluntário... É só entrar no nosso site, né, que é teto.org.br. Lá tem todas as informações, tanto como fazer doações, tanto como colaborar com as empresas, mas também como ser voluntário. Então, você entrando lá no site, tem as opções e você pode escolher como você quer se voluntariar ou como você quer colaborar. Muito bem, Bruno. Olha, eu agradeço muito a sua presença. Eu não sei quantos anos você tem? Tenho 27. 27, quer dizer, desde os 20 anos aí que Uhum. você já está engajado nessa nova vida e lutando pelo próximo. E você é um exemplo. Eu Obrigado. não posso mais ter filho, mas fica aqui a minha homenagem ao Bruno, né? Vão ter muitos Brunos aí homenageando o trabalho que você faz e todo esse grupo. Muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Não, obrigado você pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do nosso trabalho aqui. Obrigada. Obrigado. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.